Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Vocês podem assentar, você que está aqui, ou na sua casa, né? A gente fala assim, mas em casa às vezes a gente também fica em pé, né? Outro dia eu estava em uma conferência online em casa e o pregador começou a orar e eu senti assim a presença de Deus, fui abençoado. E às vezes o pregador fala assim: você que está aí, coloque a mão no coração. E eu faço isso também para estar ali realmente envolvido. A gente sabe que nesse tempo estamos experimentando novas maneiras de se relacionar e é importante a gente estar preparado para a glória de Deus. Hoje um dia bem trabalhoso, graças a Deus. Estivemos fazendo um ofício fúnebre de um amigo, né? Casal de amigo que perdeu o seu pai, a pastora Luciane e o pastor Joaquim. Estivemos lá consolando, enviando um abraço, ainda que um abraço à distância, né? E ela perdeu seu pai, já estava com 86 anos e já tinha perdido boa parte dos sentidos ali. Estava realmente só esperando o toque da trombeta. Já faz alguns anos, uns 2 anos que ele não estava nada bem, e Deus então o recolheu ontem às 23 horas e 30 minutos. Vocês sabem que velório hoje é de 2 horas, né? Então é rapidinho, poucas pessoas também, e foi lá uma bênção, apesar do momento difícil, pessoas ali gratas a Deus pela vida do Oswaldo, e também pessoas entregaram a sua vida a Jesus. E é o que eu fui fazer lá, tentar ganhar almas para Cristo, e tive a oportunidade de ver pessoas aceitando Jesus, e louvo a Deus por isso. Então você que conhece eles, ore por eles, peça que o Espírito Santo esteja os consolando também. Falando aqui, irmãos, da nossa caminhada, na semana passada estivemos aqui, uma bênção, para mim foi um tempo muito precioso. Começamos um propósito de oração, pelo menos de 40 dias, às 6 da manhã, e eu falei hoje à tarde no velório, e eu tenho vivido isso. Eu posso dizer nessa noite algo muito especial. Eu estive com Jesus nos últimos dias, e eu tenho estado com Ele, Ele tem estado comigo, e Ele tem me falado muitas coisas. Então, se você, quem sabe, não pôde ainda começar um propósito de oração diária sozinho, irmãos, não é para você esperar alguém orar com você ou vir na igreja sozinho. Eu estou inclusive fazendo um estudo dentro do livro que fala muito sobre oração, que é o Evangelho de São Lucas, que mostra quando Jesus orava, onde ele ia, com quem ele ia e tal. Às vezes ele até orava com 2, com 3, com 12, com 70, mas maior parte do tempo de oração de Jesus é sozinho, ele e Deus. Nós vimos a semana passada que Pedro foi preso, e a oração da igreja o libertou da prisão. Então a oração liberta da prisão. Nós vimos que o maior pedido e o principal pedido dos discípulos e dos apóstolos que andaram com Jesus por muito tempo foi: ensina-nos a orar. Nós vimos que a oração nos afasta da tentação. A oração nos afasta da tentação. E nós vimos que a fraqueza em oração, ou a falta de oração, nos permite cair em tentação. Então, é possível viver uma vida até longe de tentações, quanto mais de pecado. Porém, precisamos orar. Vimos que certos demônios só saem com jejum e oração. E jejum e oração é algo que deve ser realizado não por um problema, ainda que pode. Às vezes eu jejuo pela cura de alguém, pela recuperação de alguém, eu jejuo por uma causa na justiça que alguém me pede: pastor, ore lá, eu tenho uma causa na justiça, eu jejuo por uma pessoa que está com problema no casamento, eu oro por pessoas que têm problemas. Mas também a gente precisa fazer a oração como estilo de vida, e não somente a oração de reação, quando aparecem as dificuldades.
E hoje, continuando esta palavra, eu quero falar sobre a produtividade em oração. Eu creio, irmãos, que nós temos muito mais para desfrutar de Deus. Eu creio que esta igreja e todo o corpo de Cristo na terra ainda não está vivendo 5% do que poderia. Porque Deus, Ele é infinito e superabundante. Deus, Ele não faz nada para ficar parado. Todas as coisas que Deus produziu é para multiplicação. Outro dia, essa semana, eu estava em casa, tive a oportunidade de comprar uns caqui, né? Quem gosta de caqui, diga amém. Se não for marrento, né? De marrento ninguém gosta, né? E eu estava com a pastora depois do almoço e comendo ali um caqui, e aquele caqui estava tão saboroso, e eu disse para ela assim: o teu caqui tinha semente? Ela falou: não. Eu falei: nossa, e como que nós vamos descobrir o sexo do bebê? Né? Você sabe que se você abrir a semente do caqui, lá dentro tem o sexo do bebê, né? Tem um garfo ou uma colher. Pelo menos me falaram isso quando eu era mais jovem. E aí eu estava terminando o meu e eu achei uma sementinha, pequenininha. Aí eu falei para ela: esse caqui ele é gostoso, saboroso, mas ele veio com defeito. Porque nada no reino de Deus, nada foi feito sem semente. Tudo no reino é semente. Você é uma semente que multiplica, que tem dons, talentos, tem um chamado, tem propósitos e multiplica. Seu dinheiro é uma semente que multiplica, sua saúde é uma semente que multiplica. E aí então eu vejo que Deus, Ele faz as coisas para crescerem. Segunda carta de Reis, eu vou ler aqui para vocês um texto, ainda que não é a base, só para a gente pensar num propósito pelo menos. Segunda Reis, capítulo 6, verso 8 ao 12. Você que gosta de anotar, depois você pode conferir, se eu não me enganei. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. É uma história que fala sobre um ataque do rei da Síria contra Israel. Assim como nos nossos dias estamos vivendo tempos de guerras e batalhas espirituais, e às vezes até físicas e morais e emocionais, eles também lá em Israel estavam vivendo uma batalha. E esse texto de Segunda Reis diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto no secreto. Amém. A pessoa que ora sabe das coisas antecipadamente. Sabe das coisas antecipadamente. A pessoa que ela tem a oração como estilo de vida, ela sabe que às vezes tem lugares que ela não deve ir, ainda que ela precise. Ainda que ela precise. Certa vez eu estava numa situação que eu precisava ir a um lugar, e o Espírito de Deus me disse: não vá, e eu fui assaltado.
Quando eu parei na frente do banco, o Espírito de Deus me disse: não entre nesse banco. E eu disse: eu preciso, deve ser coisa da minha cabeça. E o Espírito disse: não entre. E eu entrei, e eu fui assaltado. Assim como algumas vezes você está no trânsito indo para um lugar. Uma vez ali no Auer eu estava descendo, ia pegar uma rua ali perto, a Marechal. Não me lembro se era Marechal ou João Soares Barcelos. Estava descendo, o Espírito Santo disse: vá reto, não entre aí. Eu fui reto. E na outra quadra eu entrei à esquerda, e quando eu entrei, olhei para a esquerda de novo, havia um acidente, e o Senhor me disse: está vendo? Aquela era uma armadilha para você. Mas eu te livrei. Então eu tenho testemunho de não ouvir, ou melhor, ouvir e não obedecer, e eu tenho testemunho de obedecer. E eu tenho vezes que o Espírito Santo disse para mim: tal pessoa precisa de algo, não vá. Poxa, mas a pessoa precisa, eu sou pastor. E o Espírito Santo diz: não vá. Porque se você for, eu estou tratando com esta pessoa. Se você for, você vai me atrapalhar. E eu digo: então tá bom, então não vou. Então quem ora sabe das coisas antes que elas aconteçam. Interessante, né? Eliseu estava no quarto dele, na presença de Deus. O rei da Assíria fazia uma armadilha de guerra contra Israel. Eliseu ouvia o que o rei estava tramando e contava para o rei de Israel, trazendo livramento sobre o povo de Israel. Segunda Guerra Mundial, irmãos. Vamos pegar um exemplo mais atual. Vamos pensar quanto da história humana é resultado de oração. Quanto da história da humanidade, das nações, é resultado de oração. Conta a história que a Alemanha já havia dominado Paris, e a Polônia avançava para invadir a Inglaterra. Segunda Guerra Mundial, você sabe, situação delicada. E a Alemanha estava em marcha contra a Inglaterra. Quando os ingleses ficaram sabendo, antes dos alemães chegarem, os ingleses decretaram oração e jejum dentro da nação. Começaram a orar. Então, através da oração dos ingleses, começou a nascer o fogo da esperança, do livramento da guerra, da Segunda Guerra. E um país que começou a orar, ajudou a ser responsável. E todos os historiadores da Inglaterra afirmam que foi por causa da oração. A rainha da Inglaterra chegou a dar uma declaração pública que ela tinha mais medo de um homem de Deus de joelhos, se eu não me engano, John Wesley, do que do exército do Reino Unido. Mais respeito por um homem de Deus de joelho do que por um exército. Aleluia. Terceiro ponto que eu quero conversar com vocês nessa noite. Quanto a oração fez resultados na sua vida pessoal? O que a oração fez resultado em você? Eu posso falar de mim, analisando a minha vida. Já até compartilhei isso na igreja. Primeiro, se eu estou vivo aqui nessa noite, é por causa de oração. Porque eu já tive 3 armas apontadas para a minha cabeça. 3 vezes. Se eu não fui para a prisão, porque eu já me envolvi em coisas erradas, no crime inclusive, é por causa de oração. Se eu sou pai e tenho uma família abençoada, é só uma razão, irmãos, porque por causa da oração. Porque é na oração que eu derramo o meu coração diante de Deus. E eu digo: Deus, o Senhor me deu uma esposa, eu não sei como cuidar dela. E eu digo: Deus, o Senhor me deu uma filha, eu não sei como cuidar dela. Eu digo: Deus, o Senhor me deu 2ª filha, eu não sei como cuidar dela. E agora eu oro e digo: Deus, o Senhor me deu uma centena de filhos, porque sou pastor e eu não sei como cuidar deles. E Deus olha para mim e dá risada. E diz: eu sou contigo. Permaneça fiel.
Conte as tuas experiências comigo, eu sou contigo. Então eu tenho aprendido, eu tenho sido quem eu sou, como resultado de oração. Tudo as coisas boas, tudo as coisas ruins que eu ainda tenho no meu coração e na minha vida, é resultado de eu mesmo. Aí não tem nada a ver, é a falta de oração, né? É a falta de oração. Eu já fui curado, irmãos, de várias enfermidades, várias, tudo como resultado de oração. Eu me tornei quem sou devido à oração, e vou me tornar alguém melhor por causa da oração. E você? Pensa na sua vida aí, você que está nos acompanhando. Que resultados a oração trouxe para você? Restauração do casamento, da maternidade, livramento, curas, transformação, pensamentos novos, faculdade, pós-graduação, recurso financeiro, empresariado. Quais os resultados que você, com certeza, já experimentou em oração? Quarto ponto: quanto da oração causou impacto na vida das pessoas mais próximas a você? Né? Pense naquelas pessoas que às vezes te ligou, que você estava ali perto, um amigo, um parente, um familiar, e você orou por ela e o resultado que deu. Pense nisso, lembre disso agora. Quem sabe um dia você entrou numa casa e a pessoa queria cometer suicídio. Quem sabe um dia você encontrou alguém na rua e você disse para ela assim: Jesus te ama, e ela disse: puxa, eu estava esperando por esta palavra. Né? Eu ouvi um testemunho essa semana que o pastor estava ministrando aqui no altar, e de repente ele, não agora nessa época de pandemia, né? Porque agora não pode dar abraço, foi num outro momento, tá? E de repente ele, em oração, ele ouviu uma voz que disse para ele: desce, vai lá na porta e abraça aquele homem. E ele disse: Deus, é o Senhor? Sabe que a gente sempre consulta, né? E aí então disse: sim, sou eu. Daí ele: tá bom, qual que é o homem? Tinha lá umas, 300 pessoas na igreja. Aí ele foi, desceu, terminou o culto, foi lá, olhou para o cidadão, falou para ele assim: olha, Deus mandou vir aqui te dar um abraço, posso te dar um abraço? O cara olhou para ele, encheu os olhos de lágrimas, e deu um abraço nele, e começou a chorar, 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 chorar. E aí ele queria soltar, e o cara não soltava mais. Sabe como que é aquela pessoa que segura? Você já terminou o abraço faz 10 minutos e o cara está ali, né? É, irmãos, é assim, encontro com Deus é tremendo. Você vai no encontro, você quer, né? Você tem 50 pessoas para abraçar, você tem que correr, e às vezes ali a pessoa precisa. E aquele homem agarrou e segurou ele ali, um abraço daqueles assim, bem longânimo mesmo. E aí quando soltou, ele falou: puxa, eu não sabia que você precisava tanto desse abraço. Daí o cara disse: eu orei hoje, que se alguém me desse um abraço de pai, então eu serviria a Deus para até a morte. Senão eu não queria mais saber de Deus, porque eu não conhecia Deus Pai. E aquele homem foi impactado, porque ele orou no secreto. Alguém recebeu a revelação de Deus, do que ele precisava exatamente, e entregou a revelação para ele. Aquele homem recebeu uma paternidade de Deus, e nos próximos meses aquele homem fez a mesma coisa com 5 pessoas, porque Deus multiplica o resultado da oração. Ele se tornou alguém mais sensível a fazer o que o Senhor orienta. Às vezes a gente tem medo, irmãos, e eu era muito assim. Às vezes Deus falava comigo: vai lá e fala para tal pessoa isso, vai lá e ora por tal pessoa, e eu falava: Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu tenho medo. Não, deixa Deus te usar. Pastor, e se eu for orar e a pessoa não aceitar, se eu for orar e a pessoa não for curada, se eu for orar, não importa.
Por quê? Porque você está fazendo por fé. Não se preocupe com a sua imagem, se preocupe com a imagem de Deus. E você vai glorificar o nome do Senhor. Aproveitando aí que estamos em 2 Reis, eu quero ler um pedacinho aqui, 2 Reis capítulo 20. Você que gosta de escrever, Deus, o título desse tópico é Deus interfere na estrutura do universo por causa da oração. Deus interfere na estrutura do universo por causa da oração. Inclusive, existe uma tese científica que prova que o nosso calendário está diferente. Por quê? Por causa de 2 orações, 2 homens de Deus. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um deles. A palavra de Deus diz que Ezequias, versículo 1, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus: ó Deus eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias, e este chorava amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte lá e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Se fosse nos dias de hoje, é como se você recebesse um profeta na sua casa dizendo que você vai morrer. E aí você vira para a parede. Até me questionei bastante sobre esse termo, virar para a parede. Fiquei pensando o que significa isso. Preciso estudar melhor a cultura da época para ver o que significava ficar para a parede, né? Eu lembro quando eu era mais novo um pouco, tinha o castigo de ficar olhando para a parede, não tinha isso? Vai lá e fica olhando para a parede, para fazer uma autoanálise. Talvez foi isso que Deus quis, né? Talvez foi isso que Ezequias fez, ficar olhando para a parede. Fazendo uma autoanálise, ele percebeu que a casa dele estava bagunçada e tinha muita coisa para fazer. E ele clamou a Deus, chorou: Senhor, eu tenho sido um homem sério,
Com certeza não era bem assim, né, irmãos? A gente sabe a história de Ezequias. Ele era um cara meio largado, não cuidava muito bem da família, não dava muita atenção para os filhos, vivia a coisa meio solta. Era um rei assim meio displicente, mas ele pelo menos não deixava entrar outros deuses. E aí então ele se arrepende, ele chora. A Bíblia diz que o choro era amargo. E ele chora, ele fala: Deus, não me mata não. E aí Deus ouve a oração, porque Deus é bom. Deus é Pai. Não importa o que você fez ou está vivendo, Deus ouve a sua oração. Deus está te ouvindo independente do que você fez ou viveu até aqui. Deus não fica surdo por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos afasta de Deus, mas o Senhor é Deus de pecadores. Jesus, Ele perdoa os pecados. E Ezequias, ele ora. E quando ele ora, é interessante que o profeta, e aqui eu gosto de falar da figura do profeta, qualquer dia desse eu quero falar só sobre o profeta, porque o profeta foi lá e deu a palavra que o cara ia morrer. Daí o profeta estava indo embora, Deus parou ele lá no portão e disse: volta lá e muda a palavra. Tem profeta que não ouve Deus e não muda a palavra, e deixa o cara ficar numa situação e depois queima o filme, né? Graças a Deus que Isaías parou. Opa, o Senhor falou para voltar, meia volta. Ó, Ezequias, negócio é o seguinte: tua moral ficou legal lá em cima. O pai disse que você tem mais 15 anos de vida. Ô glória! Eu já ia gastar uns 5 na pescaria, quem sabe? De almas, né, irmãos? Brincadeira, aleluia. Né? Isso fez o cara refletir. E aí Isaías recebeu não só isso, mas também a orientação de Deus para fazer o emplastro do figo, que era para colocar na úlcera. Provavelmente ele estava com câncer. Fizeram, resolveram a situação da enfermidade, resolveram ali. Deus deu a palavra dos 15 anos, mas Ezequias era um cara tipo eu e você. Eu queria tanto um sinal de Deus, né? Eu queria tanto um sinal de Deus. Alguns testemunhos com certeza você já ouviu. Pessoas, moças, rapazes que oravam para casar, por exemplo. E aí, orava assim: Deus, o dia que um homem, uma moça orando, né? O dia que um homem me der um meio buquê de lírios brancos com amarelos, então eu sei que esse é o homem de Deus para a minha vida. E de repente a moça encontra um rapaz, e ela conversa com ele, e elas se dão bem, e no primeiro vez que eles vão se encontrar, ele entrega para ela um ramo de lírios brancos e amarelos, e ele diz para ela: não sei se é o teu gosto, mas em oração, Deus me disse que era isso que eu deveria trazer para você. A mulher já não tinha mais nem como dizer não, né? Ela orou no secreto. E Deus trouxe da forma que ela pediu o sinal. E Ezequias pediu um sinal. E Isaías deu chance para ele ainda: você quer que o relógio adiante 40 minutos ou atrase 40 minutos? Só para a gente ser mais rápido aqui. Atrasar a sombra na escada de Acaz ou adiantar significava o mesmo que adiantar o relógio no nosso cronômetro. Sabe o que é isso, irmãos? O cara pediu para Deus mudar o tempo. E era só um sinal. Não era porque ia desviar um meteoro da terra. Era só um sinal que realmente ele ia receber o milagre. E Ezequias falou: olha, eu quero que o tempo volte 40 minutos. Eu não sei que horas são agora aí. Alguém tem horário? 20 horas e 4 minutos. É como se nós orássemos agora e o seu relógio voltasse 40 minutos no tempo, só para Deus provar que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Olha só que coisa tremenda. A oração interfere no curso do universo. Quer uma arma mais poderosa do que essa, irmãos? Quer uma arma mais poderosa do que essa? E mais, naquele tempo, o inimigo de Israel, quando conquistava uma cidade, cortava a cabeça dos soldados fora e empilhava em frente ao portão da cidade, para mostrar que eles eram soldados malignos de verdade, para botar medo nos demais inimigos.
E Israel estava cercado por esses soldados. Sabe quantos soldados tinha lá fora? O rei doente à beira da morte. A situação difícil. Israel não tinha 30, 40 mil soldados, não tinha. Lá fora tinha 180 mil soldados degoladores. Sabe o que Deus falou para Ezequias? Eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a bênção sobre esses soldados do inimigo. E Deus levantou um anjo. Porque a oração traz o céu e os anjos na terra. E um anjo matou 180 mil soldados. Porque um rei olhou para a parede e resolveu se arrepender e pedir para Deus misericórdia. Quanto mais nós que somos filhos, que estamos aí lutando, que estamos se dedicando, que estamos servindo a Jesus, que estamos adorando o Senhor, que somos fiéis a Deus, se nós orarmos, o Senhor dos exércitos manda os anjos e nós conquistamos as bênçãos e as vitórias. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Quando nós não sabemos o que fazer, nós podemos buscar aquele que sabe, aquele que pode e aquele que faz em resposta à nossa oração. Quem sabe você tem situações que você não sabe o que fazer, mas você pode buscar. Existem muitas lutas, grandes lutas, mas às vezes as lutas estão dentro da nossa casa, estão dentro de nós. Nesse tempo que estamos vivendo, é muitas lutas, irmãos. Hoje foi um dia de altos e baixos, muitos picos desde ontem. Notícias maravilhosas de que Portugal está livre da doença. Abriram tudo, tem gente até na praia. Notícias péssimas de Xangai, que está começando a segunda onda. Notícias ruins daqui da nossa cidade, que vai fechar as coisas amanhã, mudar tudo, os horários. Importante para alguns que estavam jogando bola e soltando pipa o dia inteiro, né? Quantos pais de família que ganham R$600 do governo vai soltar pipa? Que era para estar em casa. Não tem nexo. Compararem igrejas com bares, não tem nexo. Aqui nós estamos todos com os cuidados necessários. Claro que tem igrejas que não respeitaram, infelizmente. Mas ontem e hoje foram dias difíceis. Por isso eu garanto para você, esse é o melhor tempo que você vai viver. É o melhor. Amém. É o melhor. É o melhor tempo. Pastor, mas como pode viver o melhor tempo, pastor? Vá para a presença. Vá para a presença de Deus. Ore ao Senhor. Sabe aquelas orações que você engavetou? Tire da gaveta. Pegue a sua Bíblia. Quem sabe você tem anotações ali onde você já leu. Puxa, eu li isso aqui, orei 10 anos atrás, não aconteceu isso ali, aquilo lá. Eu queria uma casa, isso, aquilo, eu quero um carro. Ore de novo. Gaste tempo orando. Busque ao Senhor e Ele vai entregar nas tuas mãos a vitória sobre todos os teus inimigos, no nome de Jesus. Oração é a união da fraqueza humana com a onipotência divina. Quem que sai ganhando? Quem que sai ganhando quando ora? Será que é Deus? Ó Deus dos exércitos, será que quando eu falo isso, eu encanto Ele, eu mexo com Ele, algo se move nos céus? Não, é a minha fraqueza com a onipotência do céu, e quem ganha sou eu. Sou eu, é você. Eu já ouvi certa vez alguém dizer assim, para concluir essa palavra: eu estou sem fé para orar até mesmo. Quem sabe você que está aqui nessa noite não tem fé para orar. A Bíblia ensina sobre como ter fé.
A Bíblia diz que a fé vem por se ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é a ênfase desse versículo? Aonde esse versículo impacta a maior importância? A fé vem pelo ouvir. A ênfase da fé é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E hoje nós podemos ouvir até na voz do Cid Moreira. Boa noite, aquele que habita na sombra do Onipotente. Dá para você ouvir até na voz dos membros aqui da igreja, sabia, irmãos? Nós temos 31 capítulos de Provérbios gravados e 91 salmos já. Essa igreja já tem. Breve vai sair aí no YouTube, nas redes sociais. Às vezes eu vou dormir e boto a voz do irmão Vinícius lendo um salmo. E eu ouço a palavra pura, falada pelo meu irmão da fé. E isso entra no meu espírito. E a minha fé é aumentada. É aumentada, irmãos. É aumentada. Agora, o texto ouvir é presente. A fé vem pelo ouvir no presente. A palavra que eu ouço hoje é para hoje. A palavra que eu ouvi ontem foi alimento para ontem. A palavra que eu vou ouvir amanhã é alimento para amanhã. Se eu ficar 3 dias sem ouvir a palavra, eu começo a ficar fraco na fé. E a vaca vai para o brejo. Para ficar bem claro. Então, se eu me afasto de ouvir a palavra, a fé vai embora e a dificuldade de orar começa a acontecer. Por isso que eu, particularmente, amo, e já estudei sobre alguns avivamentos. Mais de 90% dos avivamentos mundiais começaram com homens e mulheres lendo a Bíblia, depois orando a palavra, mas primeiro lendo a Bíblia. Então as coisas caminham juntos. Então eu preciso ouvir para me acrescentar a fé, para me ser sustentado e ouvir diariamente. Não deixe que a fraqueza venha a roubar a sua fé. Imagine Abraão, para concluir agora definitivamente. Abraão recebeu uma palavra de Deus. Qual foi a palavra? Pega Isaac, sobe o monte, oferece o teu filho da promessa em sacrifício a mim. Não foi isso que Deus mandou Abraão fazer? Abraão, que era o paizão do Isaac, Abraão, que é considerado pelos judeus como o pai Abraão, Abraão, que é um homem que com certeza amava Isaac mais do que a si mesmo, ouviu Deus pedir Isaac, a morte de Isaac, como sacrifício. Abraão ouviu Deus, pegou Isaac e subiu a montanha. E quando Abraão ergueu o cutelo, Deus disse: tá bom, Abraão, até aí tá bom. Quer dizer que se a gente ouve Deus e deixa de ouvir Deus, podemos baixar o cutelo e matar a promessa. Agora, quando eu ouço Deus e continuo ouvindo Deus, eu ergo o cutelo e continuo com a promessa. O segredo da oração não é só falar, é ouvir. E Ele está falando conosco nessa noite, como um convite maravilhoso, um convite lindo, de um relacionamento de pai e filho, através da oração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Se você quiser ficar em pé ou sentado, do jeito que você quiser. E eu gostaria de orar nesta noite. Orar por você que está aqui presente, orar por você que está na sua casa.
Primeiro, eu quero fazer uma oração de cura. Se você tem algum tipo de doença, ou algum tipo de enfermidade, nós estamos num ambiente profético de cura. E todas as doenças vão sair desse ambiente aqui e aonde você estiver ouvindo e recebendo esta oração no nome de Jesus. Eu creio, porque eu tenho Jesus, que levou sobre ele todas as doenças e enfermidades. E eu quero orar por doentes e por enfermos. Se você tem algum tipo de doença ou enfermidade, coloque a mão no seu coração, aonde você estiver, e receba esta oração de fé, esta oração de livramento, esta oração de cura, essa oração que vai fazer essa doença sair do seu corpo, seja ela emocional ou física ou espiritual, no nome de Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço pela tua presença, eu te adoro por tua palavra, e eu conto com a intervenção do Senhor, que dá ordem aos anjos ministradores, para expulsar toda doença de todo o corpo que está agora representado aqui pessoalmente ou em frente a este aparelho, Senhor, de transmissão, em nome de Jesus. Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, desses filhos e filhas, irmãos e irmãs, crianças, jovens, adolescentes e idosos que recebem esta oração, eu repreendo toda doença, toda enfermidade, toda inflamação, toda infecção, todo mal-estar, todo sentimento de ansiedade, de depressão, de tristeza, de abandono, de solidão, toda raiz de doença emocional, toda doença plantada através de um demônio, de um espírito imundo, através, ó Deus, de uma porta aberta, eu repreendo agora e ordeno que saia dessa vida, no nome de Jesus. Toda enfermidade agora eu ordeno que seja desfeita, cancelada no nome de Jesus. Pai Celestial, no nome de Jesus eu rendo a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor pelas curas, pelos milagres, milagres e milagres que o Senhor está fazendo. Deus, eu coloco esse estômago, esse fígado, esse pâncreas, esse coração, esse rim, esse baço, ó Deus, nas Tuas mãos, e eu peço, faz de novo, faz curado em nome de Jesus. Senhor, cura essa garganta, esse esôfago, cura, Senhor, esse cérebro, cura, Senhor, as vias respiratórias, cura os pulmões, cura, Senhor, as articulações, os ossos, cura, Senhor, a coluna, cura, Senhor, toda doença, cura toda enfermidade e manifesta o céu na terra, aqui e aonde estiver um crente ouvindo e recebendo essa oração, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, ativa a fé, ativa o dom da fé, ativa, Senhor, o dom do testemunho, que o teu filho e a tua filha possa receber a cura do alto, a cura do céu, e sair curando os doentes e os enfermos a partir desse testemunho de cura e de liberação no nome de Jesus. Pai, toda tristeza, toda a falta de expectativa, toda a falta de fé, eu peço agora que o Senhor envie a cura do alto no nome de Jesus, e a tua presença encha a vida dos teus filhinhos, Senhor, no nome de Jesus. Toda doença, Senhor, instalada na tireoide, eu repreendo agora no nome de Jesus. Enfermidade instalada agora nos neurônios centrais, eu ordeno que sejam canceladas agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, na coluna vertebral, na cervical, eu ordeno agora a cura em nome de Jesus. No joelho, na artrose, na artrite, no reumatismo, eu ordeno cura no nome de Jesus. Cura no nome de Jesus, cura. Senhor, eu peço a tua cura no nome de Jesus. Nós ordenamos, ó Deus de glória, que todo labirinto, todo, Pai, excesso de peso, seja agora, Senhor, curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos a diabetes, repreendemos o coronavírus, repreendemos a ansiedade,
repreendemos a hipertensão, repreendemos o câncer, repreendemos a AIDS, repreendemos, Senhor, o pensamento de suicídio, em nome de Jesus. Aonde estiver uma vida, Senhor, que seja tocada agora, seja liberta, seja curada, seja transformada, seja completamente restaurada no nome de Jesus. Pai, eu oro por esse tornozelo agora, no nome de Jesus, que esse tornozelo seja tocado, seja curado em nome de Jesus. Essa lombar, ó Deus, fortalece, restaura essa coluna, Pai, no nome de Jesus. Esse diafragma, Senhor, eu ordeno que seja curado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, todo problema de circulação sanguínea, ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, agora no lar, na casa, onde estiver ali uma vida com problema de circulação, ó Deus de glória, com problema de circulação, e libera a sua cura, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, todo problema pulmonar, Senhor, nós apresentamos a Ti, repreendemos, ordenamos que sejam curados, limpos, restaurados, em nome de Jesus. Sinusite, nós repreendemos agora, cancelamos, nós não aceitamos, Pai, Deus, todo o diagnóstico médico de depressão que foi dada sobre esta vida. Senhor, nós respeitamos as autoridades médicas, não vamos os contrariar, mas nós não aceitamos, Pai, diagnóstico de doença e enfermidade nos Teus filhos, no Teu povo. Por isso nós cancelamos e ordenamos que a depressão vá embora dessa vida, no nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, Rabaxê, cantalarala, bassiri, andarala, malarala, baixai. Oh, Rabassiri, andarala, mai. Santo, santo é Teu nome. Obrigado, Espírito. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos. Oh, Rabassari, cantarala, balarala, baixeri, andarala, balarala, baixai. Meu coração, Santo, santo é o Senhor, aleluias. Continue adorando a Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Continue glorificando ao Senhor, aleluia. Tua palavra diz que vai me escutar. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Levantarei, Pai, nós te damos louvor, te damos louvor, e Senhor. clamarei, só quero ouvir o Teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o Teu falar. O Teu Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, Já gritei por todos, mas fiquei sozinho. sinto minhas forças esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das Tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda
e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, rabacheriandaralabalaralabacide cantaralamas. Num ambiente como esse, sempre tem pessoas, aqui ou online, que gostariam de entregar a sua vida a Jesus, dizer sim a Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas através da oração, até mesmo de alguém que não é tão justo, porque Ele ouve a oração. Que sabe você está aqui ou está em casa, em algum lugar, ouvindo esta palavra e quer entregar a sua vida a Jesus, dizer sim a esse Deus amado e andar com Ele. Coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração para que você tenha vida eterna e tenha acesso à presença de Deus. E quero fazer um apelo também, que você que vai receber Jesus, se você ainda não é batizado nas águas, os céus se abrem para Jesus, o Filho de Deus, quando Ele se batiza nas águas. Por isso eu te digo, é tempo de se batizar nas águas, para que os céus se abram sobre a sua vida, como se abriram sobre a vida de Jesus, e você tenha ainda muito mais de Deus. Pai Celestial, eu oro por vidas que estão com a mão no coração, onde estiverem agora. Pai, eu já te agradeço por tantas almas que o Senhor tem coletado nesses dias, que se renderam a Jesus, nesse momento de tantas batalhas. Eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre essas vidas, derrame do amor que o Senhor já derramou na verdade na cruz, dando o seu único filho para morrer no nosso lugar. Pai, desenvolve um relacionamento com esta vida que recebe Jesus como Senhor ou que volta para os teus caminhos nesta noite. Que esse teu filho e essa tua filha possa ouvir a tua voz, orar ao Senhor e estar salvo do fogo eterno do inferno, e que possa ter o seu nome escrito no livro da vida e ter convicção e fé de que um dia vai morar com Deus e com a família de Deus, num ambiente onde não há choro, não há doença, não há morte, um ambiente de alegria eterna na tua presença. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia.